Oi, Thaís aqui, tudo bem com vocês? Eu queria saber o seguinte, quando vocês pensam em revitalização de um shopping, o que vem na mente? Talvez mudança na fachada, na identidade visual? Pois para o Shopping Tamboré, uma das peças-chave para a revitalização foi a construção do Taste Lab, um espaço que reúne diversos representantes da alta gastronomia em boxes de 18 metros quadrados para experimentação de cardápios e pratos. Tudo isso num espaço criado pelo shopping super aconchegante, com música ao vivo, recreação para as crianças, ou seja, vira um passeio para toda a família, que é uma super experiência, né? E para contar detalhes de como foi a criação do Taste Lab no Tamboré e como que o shopping se organiza para mantê-lo relevante, vivo e interessante, a Juliana Piai, sócia da Fronte, recebe hoje nos corredores do varejo a Malu Tomé, que é gerente de marketing do Shopping Tamboré. Malu, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar conversar com a gente. Bom, Ju, mais uma vez, obrigada aí, né, pelo convite. Acho que representar o Tamboré aqui é um desafio, né, porque é uma junção, essa revitalização, né, o redevelopment que a gente fala, ele foi uma junção aí de muitas áreas, né, dentro da companhia, né, agora a Allos. Então, é um trabalho muito grande de desenvolvimento, de marketing, de operações, do comercial, onde a gente junta tudo isso numa grande ressignificação de parte do nosso shopping. Então, o que é esse redevelopment, né, que a gente fala? A gente tinha, né, o Shopping Tamboré, um shopping de 30 anos, é um shopping que foi, né, veio vindo de expansões, né, crescendo ao longo do tempo. E nesse último tempo a gente tinha lá uma antiga 6C, né? Então a gente tinha uma área que era uma área totalmente direcionada a serviço, que era a 6C e algumas lojas de serviço, e a gente falou assim, poxa, cara, assim, até entendendo o que o nosso cliente buscava, né? O que o mercado estava buscando, o que as pessoas estavam pedindo, né? Quando a gente fala de shopping, né? Quando a gente faz várias consultorias, né? Inclusive quando a gente faz as nossas pesquisas, né? Que a gente vai e escuta o cliente. Então, assim, o Sim. que o cliente estava demandando da gente no Tamboré? E aí tinha muito da gente trazer, né, novidades, da gente fazer o retrofit padrão, né, pô, reformar o shopping é sempre uma demanda necessária, mas a gente começou a entender assim, o que era uma demanda do cliente, e foi quando a gente se deparou lá com o conceito do Food is the New Fashion, né, que eu acho que a gente já ouviu muito aí em alguns Bastante. bate-papos né, quando a gente fala de tendência, que já a tendência já virou a realidade, né? Então, de fato, hoje food is the new fashion. E aí a gente falou assim, poxa, então beleza, temos aqui, né? O Tamboré é um ativo que nos permite, né? E ele está em franco crescimento, então foi onde a gente conseguiu ter, né? Quando a gente fala de investimento, a gente está falando de 80 milhões que a gente gastou nesse projeto, né? Então, de toda essa ressignificação dessa área do shopping. E aí a gente falou, poxa, o que a gente vai fazer? Então, vamos trazer, é importante a gente ter, né, as lojas que ainda faltavam para o shopping, então trazer marcas que eram importantes para o nosso mix, por exemplo, uma Decathlon, por exemplo, uma Lacoste, por exemplo, uma Westwing, uma Carter's, que eram marcas que no shopping que a gente tinha, a gente já não conseguiria trazer, mas a gente falou assim, que vai ser o grande diferencial dessa nova área? Como é que a gente vai trazer uma nova vida e uma nova proposta para esse espaço? E aí surgiu o Taste Lab, que ele é um produto proprietário da Alus, né? Então, o primeiro que a gente inaugurou foi quando a gente inaugurou ainda como BR Malls o Cuiabá, né? Então, que foi um shopping que Maravilhoso. veio muito com as tendências de WGSN quando a gente pesquisava lá atrás, né? De entender o mall muito mais como uma área de entretenimento, de trazer a gastronomia como um grande diferencial, né, para o cliente, né, e também como um diferencial competitivo para outros shoppings. E aí o Cuiabá já inaugurado, já um sucesso, né? Depois, assim, o Delcimar lá no Cuiabá também um dia pode bater esse papo com vocês, que é um produto que já tem aí mais tempo. Mas a gente também viu nascer um Taste Lab no Norte Shopping, mas aí no meio de um ano de pandemia e tal, uma outra proposta, mas a gente falou assim,
faz todo sentido pela vocação do Tamboré. Quando a gente pega o que é o Shopping Tamboré, né? Quem é o frequentador do Shopping Tamboré? Quem que é o nosso entorno? Então, a gente tem um público, né, flutuante, de executivo, né? O pessoal do office, né, que a gente fala, né? Então, assim, que existe uma demanda pela comida, né, e pela boa comida, né? Então, o Taste, ele nasceu para ser uma democratização da boa gastronomia, né? Então, é eu trazer restaurantes que, poxa, são muito bons, que têm uma entrega muito legal, num formato diferente. E aí, aonde que a gente foi se inspirar? A gente foi se inspirar nos grandes, né? Quando a gente fala coletivos gourmets, quando a gente fala de um time-out, quando a gente fala, né, dos próprios, de todos esses centros que a gente vê, né, fora, poxa, todo mundo tem essas opções de gastronomia, aquela coisa que é um ambiente mais descontraído, e foi aí que a gente foi buscar essa inspiração, e o Taste veio como essa grande diferencial dessa expansão, e esse foi o nosso grande case, né? E aí a gente apostou muito nisso, nessa ressignificação. Então, é você pegar uma área do shopping que estava lá, que era ok, era uma loja boa que vendia lá, mas que tinha lá seu serviço, mas que hoje já não estava entregando mais, né, o que o cliente às vezes estava buscando ali para a gente como necessidade, né? Vamos dizer assim. Então, vamos ouvir o cliente, entender, e foi aí que a gente realmente conseguiu trazer o Taste, né? Que hoje, quando a gente fala que são 14 operações, e a gente conseguiu trazer, né, com exclusividade, por exemplo, a primeira Camelo Pizzaria em shoppings. Poxa, então assim, isso é um marco, né? Eu acho que para o setor, quando a gente fala assim, né, trazer um vinil burger, poxa, é uma coisa que não tem em shopping, né? Então, quando a gente fala de ser o Taste Lab, o Lab é muito disso também, de conseguir trazer o que não é óbvio para o shopping, né? Então, assim, quando a gente fala de trazer um riconcito peruano, não existe riconcito, né? Não existia riconcito em nenhum shopping. O próprio Prima Portenha, que é da Casa Portenha, né? Então, a gente queria uma parrilha, a gente queria né, o churrasco, mas assim, como trazer as pessoas, como trazer o diferencial para um espaço descontraído. Mesma coisa com a Daveiro, né? Um sorvete super premiado que está em vários festivais gastronômicos. Como é que a gente consegue trazer o Jun Sakamoto, né, que a gente sabe, pô, estrela Michelin, como é que a gente consegue fazer ele caber num formato que faça sentido para uma operação ali mais de praticidade, né? Porque a questão de você ir a um ambiente descontraído, é mais autosserviço. Então, a proposta do Taste, ela é muito isso, de ser esse espaço gastronômico, né? A gente fala coletivo gourmet, food hall, cada um às vezes tenta tangibilizar do jeito que fica mais claro, mas é muito inspirado nesses, né, de todos esses food halls que a gente vê aí pelo mundo, mas com a gente brinca, né, com a nossa regionalizada, porque no fim nada é igual, né, quando a gente fala de Brasil e ainda mais quando a gente traz para Barueri, Tamboré, aqui nossa região, ainda mais a gente tem que fazer, e aí você vai ver, né, o próprio Taste lá do Cuiabá vai ter particularidades da culinária dele. É a forma de trazer esses diferenciais num ambiente né, despojado, descontraído, e atendendo essa necessidade aí de trazer a gastronomia com um tom de entretenimento, né? Então, além da boa comida, além né, do prazer, do sabor, do comer, também com todo um espaço propício para isso. Então, a gente tem também música ao vivo, todos os finais de semana. Então, a gente tem toda uma parte de curadoria de música para que a pessoa realmente esteja num outro universo. Temos o parquinho no nosso terraço, a gente tem um parquinho kids. Então, quem vem, né, acaba sendo um passeio muito forte para a família, porque você vem e você pode comer, você está ali, senta na varanda, tem um parquinho, aí tem uma música, né, tanto no almoço quanto no jantar. Então, isso é essa ambientação que é o grande diferencial aí, que foi esse case que a gente conseguiu ganhar esse troféu no Prêmio Abraço de 2023. Malu, você falou bastante coisa legal aqui e eu tomei nota de duas coisas, né? Você falou o conceito de trazer novidade e de democratizar o que é bom, democratizar a boa comida para o seu cliente, né? Passado
um ano, você está um ano operando, né? O Taste Lab está aí um ano funcionando, vi as comemorações de vocês. Você acha que esse objetivo de democratizar, de trazer o que é novo para o seu cliente foi atendido? Vocês conseguem mensurar isso? Como que vocês conseguem mensurar? Como que vocês olharam para além das vendas do negócio, né? Olhando assim, Uhum. do ponto de vista do consumidor mesmo. Do lifestyle, né, Ju? Acho que É, assim, é uma mudança de comportamento de fato, tá? É um desafio, né? Eu brinco com todo mundo aqui que às vezes, né, a gente agora é um grupo de 62 shoppings, e aí as pessoas, eu quero um taste, eu quero um taste, eu quero um taste. O taste é incrível, mas ele é um produto que você vai ter que quase que cuidar dele como você cuida do shopping, né? E trazendo, e aí é muito disso, a parte da democratização da gastronomia, eu acho que é a primeira que a gente consegue, conseguimos trazer, trouxemos os restaurantes, né? Só de eu conseguir trazer um Jum num formato de um box de 18 metros quadrados, isso já mostra o quanto a gente consegue, né, cumprir esse papel da democratização da alta e da boa gastronomia que a gente fala, né? Então, isso a gente consegue ver pelo próprio comportamento, né? Então, hoje, a gente tem aí em torno de 15, 20% do nosso fluxo que passa no shopping entrando no taste e tendo essa experiência, né? Então, eu acho que o grande diferencial é ver esse comportamento diferente. Que é isso, com uma música ao vivo. E aí não é um espaço de um restaurante que você está lá e consome só um tipo. Então, essa diversidade, né, de eu poder escolher uma coisa, o meu marido poder escolher outra, o filho pega outra. Então, esse propósito do espaço, de ser um grande espaço de diversidade de itens ali, faz com que esse espaço se torne mais atrativo ainda, principalmente para esse público, mais família, que às vezes quer vir, quer ter uma experiência diferente, mas não quer se limitar, às vezes, a uma única opção ou alguma, né, a um uma único escolha, né? restaurante. E, por exemplo, esse mês agora, em setembro, final de agosto, comecinho de setembro, a gente trouxe também o Camarada Camarão, que está dentro do nosso taste, e é a maior unidade da casa, né? Então, são 2.000 metros quadrados. Então, além disso, o próprio taste também recebe uma unidade de um restaurante que vem se concretizando, né? Que vem trazendo aí um diferencial muito forte para a parte de frutos do mar, e que tem toda essa sinergia também com a nossa varanda, que faz um happy hour. Aí a gente tem a Dogma da cerveja, o APTK, são marcas que não estariam, né, obviamente, no nosso shopping e não conseguiriam, às vezes, estar em algum restaurante específico, mas ali elas conseguem entregar isso para o cliente, ter esse one-to-one também com o consumidor. Então, a própria APTK, a própria Dogma, são também marcas ali, além da Gran Cru, que a gente consegue ter, né, essa exclusividade de ter esse formato, né? Onde eu conseguiria colocar tudo isso junto num espaço só. Então, acho que cumprir esse papel de democratizar é isso, é você ter essa liberdade, é você dar o poder de escolha para o seu consumidor, num ambiente diferenciado, num ambiente despojado, descontraído e que o cliente escolha, né? Malu, eu queria colocar o foco agora um pouco no esforço de vocês para fazer esse projeto acontecer, porque você falou uma coisa que me chamou a atenção, porque a gente já ouviu aqui em outras entrevistas, Ju. Não sei se você vai lembrar, essa questão de você tratar como um produto, né? Não é você criar, você ter uma ideia bacana e colocar ela e esquecer, colocar ela no ar e esquecer. Você precisa cuidar e aquilo precisa estar mantido. Se eu não me engano, acho que foi no case da Nath, Sim, que é foi a no case da Nath, mascote, foi no case da da Nath, né? mascote. Que é a mascote, que aí a Diana falou pra gente, a gente tenta inserir a Nath em todas as ações do shopping, ela não pode ficar esquecida, né? E você foi nessa mesma linha agora quando você falou, o taste é um produto. E É aí isso. eu queria que você falasse assim, teve mudança na estrutura? Como é que vocês se organizaram enquanto área de marketing para que esse produto fosse perene e desse certo?
Perfeito. E de fato, gente, ele é um produto e é um produto que dá trabalho, viu? Quem são os meus colegas aí que estiverem ouvindo, não, depois não vão falar que eu enganei ninguém, não é uma missão fácil, tá? Porque de fato, ele tem toda uma curadoria que a gente precisa fazer, um acompanhamento com os operadores, porque é isso que eu falei, é maravilhoso trazer um camelo, um vinil, um rinconcito, só que são operações que nunca trabalharam em shopping. Então, até também todo mundo aprender a conviver, estar junto, a gente tem muito esse acompanhamento muito de perto. Então, esse ano, a gente fazia reuniões frequentes com os lojistas. Então, além das reuniões que eu tenho com o lojista do shopping, que a gente faz, que a gente junta todo mundo no cinema, passa planejamento de marketing, a gente tem os lojistas do Taste. A gente tem toda uma programação, porque quando a gente fala, né, por exemplo, aqui no próprio Tamboré, outros shoppings que eu já passei também, a gente vê muito movimento de eventos gastronômicos. Cara, que é aquela loucura, a gente trabalha, né, vai lá, faz, monta, gasta uma fortuna para trazer um evento gastronômico que fica lá, sei lá, 2 finais de semana, às vezes um final de semana, até 15 dias, que é aquele evento que vem e ele dá aquele boom, só que ele vai embora no dia seguinte. O Taste, ele fica. Mas ele é como se ele fosse um evento todos os finais de semana que a gente precisa continuar trazendo vida para ele. Então, eu tive que formar um Instagram próprio para ele. Então, hoje a gente tem uma estratégia de PR para ele, a gente tem uma estratégia de digital para ele, a gente tem toda essa parte de entretenimento e é muito disso. Então, o Taste fixo, né, o nosso Taste Lab hoje, ele veio para suprir essa necessidade, às vezes, de eu ficar trazendo eventos de gastronomia. Não, eu tenho um evento fixo e eu trago essas novidades no próprio Taste. Então, por exemplo, a gente faz festivais de, né, vamos fazer um festival, a gente fez um da Gran Cru, que era um tasting day. As pessoas vinham e tinha todo um evento para eles num dia específico que era para degustação de vinhos. Depois a gente faz, por exemplo, nas férias a gente tinha toda uma curadoria, tinha umas ativações para crianças na varanda, então a gente tinha toda uma programação de recreação e tudo mais. Então é quase que ter um outro shopping dentro do shopping, mas por quê? Porque a gente acredita muito nesse produto como um alavancador para o shopping como um todo, né? Quando a gente traz o Food is the New Fashion, quando a gente fala, poxa, que quando a gente faz pesquisa, né? Vocês têm muito mais dados até talvez atualizados, mas pegando aqui a minha região, quando a gente busca no GeoFusion, hoje ainda a alimentação fora do lar, onde as pessoas estão mais propícias a gastar o seu, né, o dinheiro que lhe sobra ali, né, tirando as contas que são as padrões, né, quando a gente fala de entretenimento, poxa, o que as pessoas estão dispostas a gastar? É com alimentação. Então, ter isso faz com que o shopping todo se beneficie, só que eu preciso manter isso vivo o tempo todo, né? Então, é um desafio com relação a time. A gente tem, até precisa, assim, como uma curiosidade, porque as pessoas falam, nossa, mas como é que fecha um restaurante dentro de um box de 18 metros quadrados, né? Pô, porque assim, toda a lavagem é feita por nós do shopping, a gente tem uma área de back, que a gente faz toda a lavagem de prato, copo, tudo, e a gente entrega para as operações. Então, de fato, é um produto do shopping. E aí, a gente tem uma pessoa hoje, né? Então, além desse time de operações que a gente chama, que está ali no foco, né, de limpeza, dessa parte mais do campo mesmo, a gente tem também, além dos gerentes padrões que já cuidam do shopping como um todo, a gente tem uma pessoa, um especialista do Taste, que ele olha o Taste diretamente sobre todos os pontos, sabe? Então, assim, isso faz com que o produto se mantenha sempre, ele não é só mais uma ativação dentro do calendário. Ele está lá, a gente nunca deixa de ativá-lo, mas ele tem uma vida própria. Né? Então, assim, não é porque eu tenho Natal que eu não vou ter a música no Taste esse final de semana, né? Então, acho que isso é um desafio para quando a gente tem, né, times enxutos, quando a gente tem recursos limitados, né? Então, a gente também tem toda uma arrecadação diferente, né? Então, isso ajuda para que isso se torne realmente um produto autônomo e que ele se fortaleça e que ele fortaleça o shopping, que no fim é a grande estratégia dele, né? Malu, você falou agora de desafios, né? Você falou vários aqui. O Taste Lab do Tamboré é o terceiro da companhia, como você já bem pontuou. Eu acredito que vocês
de lá para cá, do estação para cá, foram aprimorando várias coisas, foram descobrindo coisas que deram certo, coisas que não deram certo, né? E aí, até chegar nesse formato do Taste Lab de vocês. Mas qual você acha que é o principal desafio do ponto de vista do dia a dia do Taste Lab mesmo, né? Para você que está aí, você como gerente de marketing, o que você mais acha desafiador nesse produto? Eu acho que é essa conciliação, tá, Ju? Eu acho que, assim, é entender que ele é ele é um produto próprio, né, então, assim, ele tem que ter lá as suas ações, só que ele não pode ser simplesmente uma extensão das ativações. Vou dar um exemplo: vou ter o bailinho de carnaval, então eu vou fazer o bailinho lá. A gente até já testou, acho que em alguns casos funciona, outros nem tanto. Eu acho que a gente tem que entender muito a vocação e o propósito do que o taste vem suprir em cada shopping. Porque assim, que a gastronomia, aonde você colocar, ela vai ser um atributo relevante, ela vai ser forte, ela vai trazer? Vai. Só que você precisa entender muito bem o público a qual você está disposto a atender nesse espaço e nessa vocação. E eu acho que nesse 1 ano foi muito disso, de entre erros, acertos, né? E a gente foi fazendo muitos testes para de fato a gente entender o que funciona e o que não funciona. Então, por exemplo, a música era uma coisa. Tinha gente que falava assim: mas será que precisa ter música todo final de semana? Poxa, a gente já tem. Porque a gente tem uma playlist exclusiva que é feita por um operador, isso faz sentido, mas será que é só isso? Não, a gente entendeu que faz sentido ter essa operação de ter essa estrutura de música. Então, poxa, eu tenho que ter isso. Depois, quais são os eventos e o que faz sentido? Então, a gente também teve uma fase muita de conhecimento, porque imagina, eu tinha uma área que há 30 anos as pessoas estavam acostumadas a ser uma loja de construção, e de repente a gente mudar o comportamento do cliente, da onde ele vai consumir a gastronomia, é um desafio que a gente vem. Então, o que a gente teve que fazer? Ações de conhecimento, né, de gerar awareness, de fazer as pessoas irem até lá conhecer, até a gente brinca, né, o bom e velho trade de sempre, que é a cuponagem, né, então a gente também teve aí algumas ações de cuponagem para a gente conseguir fazer com que a pessoa conhecesse e entendesse a proposta, porque é isso, é uma mudança de hábito, de consumo e uma nova proposta, né, que às vezes não é óbvia, é um grande desafio que a gente tem das pessoas entenderem a proposta desse espaço. E como você falou, né? É um lugar cheio de desafio, um novo produto, mas ele é cheio de coisas. E você, aí nessa cadeira, tem que gerenciar os dois, né? São dois Exatamente. filhos para você gerenciar. O mais velho não pode brigar com o mais novo não pode levar todas as É isso. atenções. Acho que é essa a analogia perfeita. É isso mesmo. E que no fim, um é complemento, né, do outro. Assim, o Taste, ele é um grande diferencial para o shopping em termos de atratividade, né? A gente acredita muito nisso, né? Então ele não é só mais um espaço gastronômico. Poxa, ele é trazer diferenciais para o nosso shopping, né? Então, quando eu trago muito da parte cultural também que a gente tem, né? Então, por exemplo, na própria inauguração, agora também no aniversário, em outras ocasiões que a gente fazia live painting com artistas daqui da região. Agora, a nossa campanha de 1 ano é um colecionável com drinks da PTK, que todos os rótulos são exclusivos e foram feitos por um artista local, que é o Samuel Caixeta, que ele pintou, então são rótulos 100% exclusivos, que você só vai conseguir ter esse drink da PTK com esse rótulo consumindo no Taste. Então, também, para nós de marketing, abre infinitas possibilidades de ativações do shopping, que, poxa, a gente às vezes fica assim, era tudo que eu queria, ter alguma coisa para eu poder fazer. Então, acho que ele acaba sendo e cumprindo muito bem esse papel de poder ser um lab de várias coisas e até desse contato com o cliente, nesses modelos de promoção, de como que a gente consegue estar mais próximo do cliente. Malu, diferencial, eu entendi bastante assim, esses diferenciais que você falou do produto, da exclusividade, das operações que vocês trouxeram. Mas, assim, no fundo, o que você acha que fez com que vocês ganhassem o prêmio? Né? Vocês tinham um monte de competidor lá, vocês tinham vários cases super interessantes, mas o que você acha que levou o prêmio para o Tamboré?
Eu acho que é a junção, sabe, Ju? Eu acho que é essa ressignificação. Eu não sei se vocês tiveram acesso ao vídeo até que a gente fez, depois eu posso compartilhar com vocês, até não sei se tiver algum ponto que a gente possa deixar, mas é mostrar essa transformação. E aí, quando a gente fala de um prêmio de revitalização, é isso. Qual vai ser o propósito disso? Então, eu acho que esse grande e aí o taste, ele é a pitada, né? Porque a revitalização, ela é lógico que ela é importante sempre trazer, e a gente trouxe muitas novidades, mas o taste agregou nesse projeto para ser o grande diferencial. Então, eu acho que foi isso que foi a cerejinha do bolo ali, de que quem vê, né? Porque assim, lógico que os números eles falam por si, o projeto ficou incrível. Quando você fala de arquitetura, quando você fala de unir o indoor e o outdoor, porque a gente mantém um corredor outdoor, que também é uma nova tendência, né? Que na verdade não é mais nova, né? O Tamboré nasceu assim e nos últimos anos, né, a gente viu também uma necessidade das pessoas de tirar um pouco dessas barreiras, né? A gente não é mais templos só de consumo, né? Então acho que então tudo isso junto fez esse grande projeto, né? Então, quando eu falo de trazer uma Decathlon, uma Daiso, uma Carter's, uma Lacoste, uma Cotton On, uma West Wing também, então assim, tudo isso junto a um Taste Lab como um prêmio de revitalização e retrofit. Então, acho que a soma de tudo isso junto foi esse grande gol aí do negócio. E é um projeto grandioso, né? Um projeto que não dá para resumir a uma coisa, a uma frase, né? Um grande Exatamente. projeto. Malu, assim, acho que para a gente fechar aqui, eu acho que todo mundo ficou com vontade de conhecer o Taste Lab. Quem não Eu conhece, espero ficou todo com mundo, quem vontade. quiser, Quem vamos ainda marcar não um foi. happy hour, exatamente, vamos marcar um happy hour aqui, com muito APTK, muita Gran Cru, muita Dogma, e a gente vai degustar um pouquinho de tudo aqui, que vai ser muito bom. Você me diz assim, um aprendizado, um recado, não sei, uma mensagem final aqui para agora que o Taste Lab se tornou um case de sucesso, né? Como a gente já falou aqui, o terceiro produto da companhia, que aprendizado você acha que a gente pode deixar? Eu acho que o principal é entender a vocação, acho que é um pouco daquilo que eu falei, né, então, até compartilhando, né, quando a gente estuda, né, os mercados, os coletivos, né, do exterior, eles têm características muito fortes, às vezes até turísticas e tudo mais, que a gente vê que não necessariamente esse comportamento vai se concretizar na nossa realidade, né. E aí não é só por eu estar em Barueri ou não, né, em qualquer lugar, a gastronomia ela vai ser bem-vinda, mas não necessariamente nesse formato dessa coisa tão transacional de pegar e ir embora e você não volta. Então, eu acho que entender o propósito né, e a área onde você vai estar. Então, por exemplo, isso que eu falei, no começo a gente achava muito óbvio. Não, é óbvio que as pessoas vão entender que agora lá é um lugar para as pessoas irem comerem. Não, não é óbvio. É um O desafio, óbvio é uma precisa ser dito, mudança. né? O óbvio precisa ser dito, é uma desconstrução de um hábito, então eu acho que não é fácil mudar hábito de consumo, a gente sabe disso. Então, assim, durante 30 anos ou durante a minha vida inteira, eu andei no corredor e fui até aquele corredor para comer, porque eu paro o meu carro naquela vaga que eu sempre parei. A gente sabe como é o comportamento dos nossos shoppers no shopping. Você mudar isso é um desafio. Então, acho que o ponto de atenção é entender a vocação e aonde você vai por isso, que é um pouco o que a gente passa quando a gente faz os eventos, né? Eu que já passei por alguns shoppings, às vezes a gente vai lá e quer fazer um evento no rooftop que nunca é usado para evento. Cara, você tem um desafio gigante de explicar para as pessoas aonde é isso, como vai ser isso. Então eu acho que esse é um ponto de atenção, né, de entender a vocação e o como você vai fazer para chegar lá, que eu acho que é isso que é uma das coisas que a gente ainda vem construindo essa história junto com o nosso cliente. Malu, eu vou fazer uma última pergunta aqui, fica à vontade para responder ou não. Vem Tá mais Taste bom. Lab por aí? Vem mais novos Vem Taste Labs? Você já pode contar? mais! Eu não sei se eu posso contar, então eu não vou contar para depois não brigarem comigo, mas vem, eu posso dizer que vem, já temos projetos, não é em São Paulo,
eu já posso dar umas dicas, mas já está sendo preparado aí. Existem alguns projetos para São Paulo, mas o mais quentinho ainda não é aqui, mas A gente está vai em ter que vias de, esperar. já estamos falando. Mas depois eu posso até, eu confirmo se eu posso falar, e a gente coloca lá, eu confirmo lá, porque vai que eu falo, depois falam, você tá maluca de falar um negócio que a gente nem soltou ainda? Aí é melhor eu não correr esse risco. Malu, você quer deixar alguma coisa final? Você quer fechar aqui nossa conversa, dar um tchau para nossa audiência? Bom, agradecer mais uma vez, Ju, aí a oportunidade, né, de poder trazer esse papo do Tamboré. Acho que o Shopping Tamboré é um shopping que tem uma dominância muito grande, é um shopping que tem uma força regional muito grande, e ter a gente aqui falando de um case, falando desse diferencial para a gente é muito gratificante e mostra aí um pouco, né, da força que é o nosso shopping. Então, assim, só agradecer mesmo e convidar todo mundo que ainda não veio conhecer o Taste para vir conhecer esse novo espaço gastronômico aí, que com certeza vai encantar muitas pessoas aí, tenho certeza. Obrigada, Malu. Um beijo. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. Nos Corredores do Varejo é o podcast da Front Pesquisa. E aqui você ouve a cada 15 dias entrevistas com profissionais que estão fazendo a diferença no varejo brasileiro. Se você gostou desse conteúdo, dá lá pra gente as estrelinhas no Spotify, curte os nossos podcasts no YouTube para que a gente ganhe cada vez mais relevância e atinja cada vez mais profissionais. Muito obrigada e até a próxima!